Vamos lá, aqui é o professor João Paulo Cerquinho Cajueiro. Vamos lá aqui nessa aula aqui de robôs móveis, né, sobre a questão do planejamento na trajetória. Vou usar esse notebook aqui do Júpiter, né, para explicar, né, pegar algumas coisas aqui. Alguma coisa que eu acabei botando não vai precisar. Esses três aqui, Animation, Threading Time, não vai precisar, mas aqui são basicamente as bibliotecas que a gente vai utilizar, certo? E aí o nosso problema, então vou pegar aqui essa planta do prédio novo aqui de engenharia mecânica, né? Então colocar como mapa. Então aqui não corrigi ainda essa planta, né? Aqui é a área do Maracatronics, aqui é a área do Navícola, né? Tem outros laboratórios aqui que não são usados, que é computação de alto desempenho, eu acho, né? Os banheiros, o LAC, que é o laboratório de prototipagem, e o LDE. Nós vamos pegar aqui só como exemplo, definir aqui desse mapa, e o preto, obviamente, né, são as paredes aí desse mapa, né? Tem uma passagem aqui que não está mostrada, aqui tem uma copa que também não está mostrada, mas enfim, seria isso daqui, né? Vamos pegar e definir um ponto inicial aqui no LDE e um ponto final aqui no Maracatronics, né? Deixa eu corrigir aqui foi um teste. E o problema é como é que eu faço para sair autonomamente, né, deste ponto para cá, né, para o robô chegar e montar sua trajetória. Então o algoritmo vai montar automaticamente essa trajetória para o robô sair daqui, evitar os obstáculos, as paredes aí mesmo, tudo mais, e chegar até aqui, né? De preferência o menor caminho possível, né? Então, primeira ideia, né? Vamos pegar e fazer um campo potencial. Qual é a ideia do campo potencial? Né? Então é a gente pegar, pensar no robô, uma partícula no campo, um determinado campo, pode ser, por exemplo, um planeta, um campo gravitacional, né? Então ele é atraído para cá. Pode ser um elétron no campo elétrico, né? Polaridade contrária, né? Então ele é atraído para cá, né? Só que tem os obstáculos. Então, para os obstáculos, vamos fazer um segundo campo, né? Então, um atrator que atrai para o objeto, né? Aí tem maneira de você colocar. Eu aqui coloquei como o quadrado da distância, né? Ele está aqui, né? Começa aqui no objetivo final como 0, e a distância, à medida que vai aumentando aqui, ele vai aumentando com o quadrado da distância, né? E aí ele não dá para pensar como um fosso gravitacional, ele vai ser puxado para cá. Deixa eu rodar isso aqui de novo, porque isso aqui estava com aquele ponto lá em cima, no LAC, certo? Saindo aqui do LDE, é atraído para cá. E tem um campo repulsor. Então, o campo repulsor, a ideia é a gente pega para cada parede, cada ponta ele vai detectar. Tem uma parede aqui, tem uma certa distância, certa. Então você faz, né, algo como cadê? Tá aqui. Desculpa. Tentar fazer aqui em meio que 3D, né? Você tem a parede, né? E aí tentar fazer alguma coisa assim da parede, né? De modo que você gere uma região aqui de repulsão para ele se afastar da parede. Essa é a ideia básica do campo, e aí a gente junta, né? Então aqui calculando esse campo potencial, aqui
o atrator e aqui o campo repulsor, tá? Esse aqui eu fiz de uma maneira meio burra, tá? Ele demora um pouquinho para calcular, tem maneiras melhores de fazer isso daqui, mas você veja que ele demora um pouquinho aí para calcular. Então, basicamente eu zerei toda a matriz aqui que está representando meu mapa, fiz uma matriz toda zerada e quando nota que está perto de uma parede, aí ele vai acrescentando aí valores negativos e gera isso aqui. Então aqui seria 0, né? E próximo de paredes aí com um intervalo aí de 10 pixels, aí ele vai gerando esse campo repulsor aí, né? Tá bem burro aqui a implementação. Então, por exemplo, eu estou calculando dentro das próprias paredes, não precisaria, né? Seria só acrescentar um if aqui dentro desse código. Mas a ideia então a gente junta esse campo com esse e ele está executando aqui, e calcula o caminho e olha o que acontece, né? Então, dependendo de como eu misturo um campo com o outro, ele não vai chegar no máximo. Então aqui eu estou com um campo atrator 100.000 vezes maior do que o repulsor. Se eu botar 100 vezes, ainda assim ele afasta um pouquinho mais da parede, mas ele fica preso aqui num mínimo local, na verdade. Botar 10 vezes menor aqui, 10 vezes maior. Pior ainda, ele veio por meio dessa sala, certo? Então afastou-se tanto do obstáculo que veio por meio dessa sala, certo? Qual é o problema? A função está mal definida. Quando eu junto esta função com essa, eu vou gerar mínimos locais, né? Vou botar aqui, deixa eu colocar 100 as paredes aqui para a gente visualizar melhor. Então você veja, ele vai procurar o mais escuro, mas aqui é o mínimo local. Ele teria que vir por aqui, ou pelo menos por aqui para chegar lá, e aí você vai ter vários mínimos locais aí nessa função. Isso é uma dificuldade. Como é que você define uma função tal que quando você junta o campo atrator com o campo repulsor, você não tenha problema com de mínimos locais? Uma ideia aqui a gente está fazendo uma função, um negócio todo matemático, bonitinho, uma distância aqui ao quadrado, blá blá blá. Mas e se a gente fizer uma função menos, vamos dizer assim, mais matemática, menos formal, certo? E por exemplo, se eu pegar e definir que no ponto inicial eu vou ter valor 100, no ponto final eu vou ter valor menos 100, e eu fizer passar um filtro por aqui várias e várias vezes, de modo que eu misturo esses valores, eu faço meio que uma difusão, né? Então dá para imaginar que é uma fonte de calor, aqui é uma fonte de frio, está preso aqui em, vamos dizer, 100 graus, está preso aqui em menos 100 graus. Como é que esse calor se difunde aqui pelo meio, certo? Então não é um problema para ser resolvido aí até por elementos finitos. Não foi o que eu fiz aqui. O que eu fiz aqui foi meio força bruta. Estou passando o filtro por cima aqui várias vezes, né, e fazendo uma média do sinal. Então esse sinal daqui, faço uma média dos pixels em volta. Esse pixel, faço uma média dos pixels em volta, várias e várias vezes. Se eu rodo isso aqui 100 vezes, olha o quanto demora. Tá pensando aqui, tá calculando aí, ainda tá pensando. Finalmente deu um resultado aqui. Então se eu faço essa média aí 100 vezes, olha o que é que acontece. Então, como se o calor daqui difundisse para cá e o frio daqui difundisse por aqui, mas eu ainda não juntei um com o outro, né? Se eu daqui, né, eu partir daqui e sair fazendo, qual é o vizinho aqui que tem um valor maior? É isso, é isso, mudo para esse, e assim por diante, né? O que é que acontece aqui?
Opa! Como eu não fiz muitos pontos, isso aqui difundiu, mas aqui ainda está mais quente e ele não veio para a porta, certo? Eu tenho que fazer isso aqui tantas vezes que misture um com o outro, certo? Então, se eu aumentar isso aqui mais 400 vezes, então vai um total de 400 rodadas aí desse sistema, certo? Eu já vou rodar aqui e eu já vou rodar aqui para ter meu resultado, né? Então ele está calculando aí. Veja que o grande problema dessa estratégia, né, que é eu fazer essa função potencial aí de forma iterativa, qual é a ideia dessa distribuição de calor daqui para cá, né, para eu achar qual é o comprimento. Enquanto ele está contando, checando aí, vamos ver esse código, né? Então, para o x, todos os x, tirando as bordas, para todos os y, aí eu pego, né, se for esse mapa XY maior que 200, basicamente eu quero dizer, se tiver numa parede, eu vou ignorar essa, né, a parede tem valor 0, fora da parede tem valor 255 no mapa, né? Se tiver numa parede, eu ignoro, né? Não tiver numa parede, aí eu considero. E não tiver nos limites, não tiver nem no fim, nem no início, né? Nem no ponto inicial, nem no ponto final, aí eu faço fim no valor, e aí para x menos 1, x mais 2, então eu pego para um determinado pixel, aí eu pego o pixel anterior, ele, o pixel posterior, certo? Então pego os pixels em volta no x e no y e basicamente eu faço uma média, faço a soma e depois divido pelo número de células, eu faço uma média aí das células em volta desse pixel novo, né? Basicamente isso. Tem maneiras mais eficientes de fazer isso aqui, é uma das razões disso funcionar, disso demorar. Mesmo as maneiras mais eficientes ainda assim é um tanto demorado, certo? Fazendo isso aqui, ó, com 500 vezes, porque aquele primeiro 100 já conta, então já tenho essa estrutura daqui, ele espalha, fica cada vez menor por aqui, a gente não consegue ver, vamos ver se daqui, né? Então vou fazendo essa média e definindo cada valor. Se for parede, eu não faço, fica com valor 0. Se for o inicial e o final também não faço, fica com valor 100 e menos 100, e aí ele vai distribuindo esse gradiente aqui, e aí eu passo do ponto inicial, eu chego meus vizinhos, certo? Então esses vizinhos estão tem a minha posição, aí x, y, aí eu vou ter x mais 1, y, x menos 1, y, x, y mais 1, ou menos 1, né, dependendo da orientação, x, y menos 1, x mais 1, y mais 1, x mais 1, y menos 1, e assim por diante, x menos 1, y menos 1, todos os vizinhos aqui no meu ponto que eu vou testando, x menos 1, y menos 1, testo todos eles, e quando eu vou testando eu checo, né, defino um valor máximo, né, já que aqui eu estou indo do ponto mais frio para o ponto menos frio, para o ponto mais quente, né? Então eu pego o meu valor máximo, defino aqui, o máximo é menos infinito, para cada um dos vizinhos, se o valor dele for maior do que esse máximo, então o próximo fica esse vizinho, testo para todos eles, né? Então, e o valor máximo fica justamente o valor daquele ponto. Então testo todos os 8 em volta, acho o máximo, então vou para aquele máximo, né?
vou para aquele máximo e assim por diante. E eu vou acrescentando isso numa lista que é o meu caminho, né? E aí eu faço minha lista. Isso aqui é só sanidade. Se ele nunca chegar no final e chegar nesse limite que é 1000, aí eu paro. Se ele chegar no final, se o caminho for o vizinho, o próximo for o fim, aí ele termina. E aqui, pronto, aqui ele já tem uma solução. Ok, aqui eu faço, não é uma função analítica, mas eu faço essa função potencial daqui até aqui, do começo até o final, né? Então tá frio, tá frio, tá frio, tá quente, tá quente, tá quente, tá quente, e vou chegando lá. Beleza, o problema dessa alternativa, isso demora muito, né? Então para cada ponto aí eu saio calculando a média. Calcula a média uma vez. Então, por exemplo, primeira rodada aqui é mais 100, aqui menos 100, e o resto é tudo zero. Segunda rodada, o mais 100 e o menos 100 se mantém. Aí ele vai calcular aqui, né, esse ponto. Vai pegar nos valores anteriores. Eu ter 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, é 0 e menos 100. Então aqui vai ficar com, na primeira rodada, menos 100 sobre 9. Todos os outros em volta também. Menos 100 sobre 9, menos 100 sobre 9. E aqui 100 sobre 9, 100 sobre 9 e assim por diante. Todos os outros valores 0, 0, 0, 0, 0, 0. Segunda rodada, aí eu vou pegar 100 sobre 9, 100 sobre 9, 100 sobre 9, mais 100. Vai aumentar esse valor, aqui também vai aumentar, isso aqui vai difundindo, só que ele vai difundindo lentamente. Não é por isso que demora tanto. Precisa ser tão lento, e essa função precisa ser bonitinha. Se a gente rodar isso aqui por mais tempo, né, aí eu vou conseguir uma hora chegar num ponto em que eu vou ter uma distribuição bem bonitinha do calor daqui até aqui, e vai chegar na equilíbrio térmico, né? Vai ser o ponto ótimo aí para eu fazer minha trajetória, mas demora pra caramba, né? A gente vem nessa outra alternativa, né, que aí recebe esse nome de grass fire, bush fire. A ideia é você pegar, se você tiver num gramado seco, botar fogo, aquele fogo vai se alastrando pelo gramado, certo? Então a ideia desse método aqui é ver, aqui tem mais um, né? Isso aqui lá tá com o nome grass fire. Isso aqui é o Reddit First Search, certo? Então isso aqui se aplica não só para para uma malha quadrada, isso aqui se aplica para qualquer grafo, na verdade. E a ideia é, eu pego e aí eu vou calculando do ponto final, eu vou estendendo isso aqui no ponto final. Então eu pego quais são os pontos em redor do ponto final, né? Então em redor do ponto final, aí eu vou ter esses 9 aqui, meus 9 vizinhos, né? Aí eu coloco um valor inicial aqui, né? Então aqui é mais fácil fazer ele crescendo, né? Pode ser do inicial ou do final, é mais comum ser do final. Nesse diagrama aqui o final está aqui, na verdade. Então eu boto aqui, boto o valor 1 aqui, acho os vizinhos, boto o valor 2, acrescento mais um, né? Aí para cada um desse, aí eu vou pegar e varrer todos esses pontos. Eu boto isso aqui numa lista, né? Então tá aqui para cada um desses vizinhos. Aí eu pego
e acrescento, né, o vizinho numa lista, um valor, certo? Essa lista começa com o ponto final e o valor, aí eu acrescento o ponto vizinho e o valor. E aí eu vou percorrendo essa lista até apagar. Então pego esse primeiro ponto, achei os vizinhos e defini o valor deles. Pego o próximo ponto. Aí o primeiro que eu botei aqui, vamos dizer que seja esse. Acho os vizinhos dele. Então os vizinhos dele estão aqui. O que está vazio está com o valor que inicializou aqui, né, que foi 0. Tudo começa aqui com 0. Pega esses vizinhos. Desses vizinhos, aí esse aqui não está com o valor 0, já foi inicializado. Esse aqui também não, esse aqui também não. Aí esse aqui vai ser 2 mais 1. 3, 3, 3, 3, 3. Acrescento lá na minha lista. Então minha lista vai estar essa célula, essa e depois essa e essa. Pego o próximo aqui, os vizinhos desse próximo estão aqui. Todos esses estão inicializados, esse aqui não. Então pega esse valor mais 1. E assim por diante para cada um dos vizinhos. Chega um momento, então isso aqui vai aumentando. 3, 3, 3, 3, 3. Percorri todos esses elementos aqui. Chega um momento eu venho para os de fora. Aí aumenta mais. Quando ele aumentar, ele vai aumentar a partir de 4. Então 4, 4, 4. Isso aqui vai crescendo dessa forma, fazendo esse quadradinho aqui. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Quando eu chego aqui, esse daqui tá batendo na parede. Ele não vai fazer nada com a parede, com o obstáculo. Esse daqui vai fazer 6, 6, 6, 6. Aí esse aqui 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8. Isso aqui vai aumentando, vai expandindo, né, cada vez mais até chegar no ponto inicial. Quando chega no ponto inicial, é eu só pegar o valor do ponto inicial e sair decrementando, né? Então, do ponto inicial 8, então vamos fazer aqui 9, 10, 11. Aí eu tô aqui no ponto inicial. Qual é o limite? O menor, 10. Qual é o menor? Esse. Qual é o menor? Esse. Qual é o vizinho menor? Esse. Qual é o vizinho menor? Esse. Qual é o vizinho menor? Esse. E vai fazer essa trajetória daqui, né? Então vamos lá. Se eu rodar isso aqui, aí ele vai me gerar esse mapa. E note que eu coloquei aqui a condição de parada, né? Então veja que ele começou aqui com as paredes de valor 0. Aí aqui começa com valor 1, está próximo de 0. Aí 1, 2, 3, 4, 5. Chega na borda, aí da borda ele vai aumentando meio que quadradamente, né? Dá para ver os quadrados aqui aumentando na figura. Isso aqui vai expandindo até chegar no valor final. Certo? A gente pode pegar e tirar essa condição de parada. E acho isso aqui o mapa completo, né? Normalmente a gente não precisa, a gente está querendo achar a trajetória. Quando eu saio do valor final, chego no valor inicial, já consigo traçar aqui a minha trajetória para ele chegar lá no final. Tá? Veja que é bem mais rápido do que esse daqui, né? Gera um negócio muito esquisito. E aí, fazendo o caminho, mesma ideia para fazer o caminho, aí ele gera esse caminho aqui. Comparando, né, o que eu tinha aqui antes de fazer muitas simulações, eu tinha esse caminho daqui que chegou, mas você vê que não é o caminho ótimo aqui mesmo. Ele poderia ter descido aqui e chegar no caminho ótimo, ele dá umas variadas. Por quê? Porque isso aqui não está difundindo perfeitamente, né? Eu não cheguei no ponto, está totalmente difuso, né? Mas já é o suficiente para eu calcular. Esse aqui, ele, enquanto aqui eu tenho que percorrer, eu tive que percorrer para chegar aqui e ainda não está na solução ótima.
toda a minha matriz 500 vezes. Para esse daqui eu preciso percorrer não necessariamente toda a matriz, né? Eu posso botar essa condição de parada quando ele chegar nesse ponto final. Ele termina de montar o mapa e daqui ele acha meu caminho, né? Então essa é a ideia. Grassfire ou busca por Breadfast. Tem aqui um site, né, que alguém fez aqui, esse Kiao fez aqui os algoritmos visuais para Pathfinding, certo? Então esse algoritmo seria esse daqui, certo? E a gente pode pegar em simular. Então você vê, ele vai aumentando esse quadrado aí até que ele chega, testa o ponto final, e aí, ou o ponto inicial, como for, e aí ele traça a linha, né, a trajetória seguindo, né, do menor para o maior aí, nos valores que ele tem lá no mapa para fazer o ponto inicial, tá? Veja que ele faz sempre esse quadrado daqui, né? Vai fazendo vai aumentando essa forma quadrada, e ele não está considerando a distância de um ponto para o outro, né? Está considerando que para eu ir daqui para um vizinho, qualquer um dos vizinhos, é sempre o mesmo custo. E se a gente pegar e aumentar o custo, então isso aí vem um algoritmo famoso do Dijkstra, né? Dijkstra, ele aparece como uma solução para o problema do caixeiro viajante. Como é que você faz um indivíduo para ele passar em várias cidades no menor caminho possível, certo? Mas ele se aplica também aqui. A gente pode pegar e fazer a seguinte montagem. Só marcar aqui. Dijkstra, então o Dijkstra, ele vai montar o grafo entre todos esses pontos, né? Então esse ponto está conectado para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá e para cá. E eu tenho o valor em cada ponto desse, certo? Então essas conexões, o mais comum, essas conexões são horizontais e verticais. Ele vai ter peso 1, né? Vai dar uma distância de um quadradinho. Essas na diagonais vai ter uma distância de raiz de 2. E quando eu botar lá na minha lista, que eu saí montando, feito eu montei com o outro, né? Então ele está começando do verde ali, eu vou ver se eu começo aqui do verde. Tá montando aqui do outro. Aí eu vou pegar, se esse aqui começa com valor 0, ou valor 1 que seja, aí esse aqui vai ter valor 1, que é a distância para o começo, 1. Esse aqui vai ter valor raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, né? E aí você faz isso simplificando pelo distância menor, né? Porque você não quer percorrer a distância menor, então a gente pega esses pontos aqui e a gente organiza eles. Em vez de ser esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, a gente faz primeiro os com valores menores. Então eu testo primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse. Então eu monto uma estrutura, que é o meu heap, né? Então vamos dizer aqui que aqui seja 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Então o ponto inicial está aqui, é o meu ponto 4, 3, certo? Aí eu testo meu ponto 4, 3, gera esses todos aqui. Desses eu vou organizar eles pela distância, então vou organizar aqui, pode ser esse, ou esse, ou esse, ou esse. Então 3, 3, depois 4, 2,
4, 4 e 3, 5. E aí eu vou calculando a distância em função desses. Então daqui para cá, né, na segunda rodada, quando eu chego aqui, aí eu vou testar primeiro o 3, 3. Aí eu vou pegar esse daqui, ver os mesma coisa do outro, vejo os vizinhos dele, todos os que eles têm contato. Esses todos já foram vistos, mas aí no Dijkstra a gente calcula eles todos de novo, certo? Então se aqui daqui para cá eu tive distância 1, aí eu vou calcular daqui para cá, voltar eu vou ter distância 2, 2 é maior do que 1, não vou usar. Daqui para cá eu vou ter distância 1 mais raiz de 2, eu posso fazer esse caminho. Então se eu fizer esse caminho, daqui para cá eu ando 1, daqui para cá eu ando 1 mais raiz de 2, é maior, então ignoro. Aqui ainda não fez, então 1 mais raiz de 2. Aqui 1 mais 1, 2. Aqui 1 mais raiz de 2. E assim por diante. Então eu gero esses, depois eu gero esses, depois eu gero esses, depois eu gero esses, na verdade esses, desculpa aí, vou pegar o próximo 4, 2, tá aqui 4, 2, aí eu vou fazer os vizinhos, vai ficar aqui 1 mais raiz de 2, 1 mais raiz de 2, 1 mais raiz, e aqui 2, né? Quando eu faço isso, aí eu vou acrescentando aqui na sequência, então 2 é menor que 1 raiz de 2, então o próximo aqui vai ser 3, 2, não, 2, 3. Depois faço essa conta aqui, 2, 2, e esse aqui 2, 4. Quando eu calculo esses próximos, aí eu vou ter um outro aqui com distância 2, que é o 4, 1. Então 4, 1 eu vou jogar ele aqui no meio, certo? Então essa lista ela vai ser ordenada pela distância. E aí pode acontecer o seguinte, e aí eu vou sempre buscar qual é o que eu andei menos até agora. Eu testo primeiro esse, né? Isso aqui vai me gerar, então vou inicializar o meu RIP aqui. Aqui eu já estou fazendo a upload, né? Mesma coisa, eu posso, para ver o mapa completo aqui, posso rodar ele aqui. Então você veja que, por exemplo, aqui, que quando a gente fazia o outro método do Breadfast, ele tinha um aspecto mais quadrado. Em algum lugar dá para ver melhor, né? Mas essa busca quadrada, dá para ver aqui o quadradão aqui, né? O Dijkstra, como ele vai testando primeiro os que estão mais perto, ele vai dando uma arredondada nessas curvas, certo? Isso gera um resultado mais otimizado, né? Além disso, tem um outro aspecto do Dijkstra que é mais difícil de ver. Quando eu venho por aqui e depois eu venho por aqui, então esse ponto eu posso alcançar ele por aqui ou por aqui. Eu vou usar o que for o menor caminho, né? Então sempre que eu chegar aqui, aí eu vou calcular aqui, calculo esse ponto a partir dos outros, aí eu vou calcular, né, e considerar o que tem um menor caminho. Então você vai andando ali naquele RIP, né, naquela pilha especial, seguindo o que tem um menor caminho. Faço isso aqui, então ele dá um pouco mais de trabalho do que o outro, mas permite, né, não é muito mais, e permite chegar a uma solução um pouco mais otimizada, certo? E aí o que ele ganha em relação ao outro não é nem tanto a solução, porque é uma diferença pequena, mas
Se a gente comparar aqui com o que ele calculou, né? Então esse aqui, ele deixou de calcular essa área aqui no Dijkstra, ele deixou de calcular aqui e mais essa área aqui toda. Então, teve menos pontos que ele procurou até ele chegar na solução final. Então ele, a princípio, vai testar menos células até chegar na solução final. Essa é a ideia. Mas, ok, legal. Então o Dijkstra funciona. Você já consegue colocar uma movimentação. Tem como melhorar isso aqui, e tem aqui também, né? Você pode, aqui também você tem a opção de botar aqui Dijkstra, e aí você vê que a busca dele é mais redondinha do que o outro, né? Enquanto o Breadth ele dá a busca quadrada, né? O Dijkstra ele vai dar essa busca arredondada, né? Veja que ele está sempre trabalhando com, ele gera esse círculo aqui quando não tem obstáculo, porque ele está trabalhando com a distância do ponto até um ponto inicial ou o ponto final, tanto faz. Para robótica normalmente se usa o ponto final, porque aí você pode usar essa informação depois. E se a gente tentar focar nos lados, nos pontos que forem mais próximos do ponto final, certo? Então isso aqui gera a estrela, né? Então basicamente ele pega o algoritmo do Dijkstra e dá prioridade para o ponto mais próximo do alvo. Então tem algumas outras diferenças, mas aqui quando no Dijkstra eu acrescento ao caminho, cadê? Eu acrescento ao mapa, né, a minha lista. Cadê a minha lista? É lista mesmo. Cadê? Aqui. Eu acrescento na minha lista o valor do vizinho e o vizinho, certo? No a estrela eu vou acrescentar aqui o valor do vizinho mais a distância do vizinho ao início. Eu estou testando aqui do final em relação ao início, certo? Então vou acrescentar da distância do vizinho ao início. Deixa eu fazer com ele todo aqui como estou fazendo com os outros, tá? Então eu vou testando aqui, testo aqui, daqui esse ponto mais próximo do vizinho, então testo mais desse lado do que daquele. Então veja que, por exemplo, essa região toda de cima aqui, que no Dijkstra eu medi, calculei para todos esses pontos aqui, no asterisco, eu ignoro esses pontos, eles estão lá no meu RIP, mas com uma prioridade menor para serem calculados, porque eu dou prioridade para os pontos que estão mais próximos. Então no a estrela eu estou fazendo, dando prioridade, eu estou testando primeiro. O que dá a menor distância para o começo, eu calculo, eu calculei aqui o Dijkstra, mais o que eu estimo que tem a menor distância para o final. Essa menor distância para o final pode ser distância euclidiana, simplesmente raiz quadrada do x pelo y, pode ser x mais y, pode ser a diagonal dos dois mais o que tiver de diferença. Então tem várias possibilidades aí dessa estimativa da distância para o final, né? Na prática isso vai fazer isso aqui, enquanto o Dijkstra ele vai aumentando aí sempre, certo? A estrela ele vai aumentando com a tendência sempre para o lado de cá, e quando ele chega aqui, o que sempre está mais próximo do alvo, ele coloca como prioridade e chega, né, no alvo primeiro, né? Tá um pouco até diferente a heurística que eu estou usando. Acho que só ele está calculando mais pontos aqui até do que necessariamente, né? Mas enfim, essa é a ideia, essa heurística que ele monta, certo? Uma outra possibilidade além disso
Tá, e aqui, pronto, aí eu vou achando. Uma outra possibilidade, que é uma variação do A estrela, é eu pegar essa heurística e, pô, eu já tô achando o ponto a menor distância. Por que é que eu não vou testando simplesmente não que tem um maior valor vizinho, mas os que estão mais próximos da saída, né? Então, testar. Vou comentar aqui. Acrescentar lá na minha lista de teste e botando com uma variável que eu vou dar preferência simplesmente à distância até o vizinho, né? Então isso aqui vai me gerar, olha aí, isso aqui é o algoritmo do Best First Search, né? Então ele tenta otimizar, então ele vai primeiro na direção do alvo, não chegou, aí ele vai aumentando, chegou aqui, né? Ele vai direto, né? Então ele limita bem, diminui bastante o número, né? Então você vê que ele veio para cá, aumentou para aqui, arrumou uma posição, vai aumentando para cá, né? Então se a gente comparar isso aqui com o que ele testou aqui do Dijkstra mesmo, quantidade bem menor, né? E o caminho, opa, algo de errado aqui, né? Eu botei o caminho errado aqui, peraí. Isso aqui é com a estrela. Aqui eu botei a distância do Dijkstra. Tá. Deu algum problema aqui, fiz alguma besteira aqui, mas enfim, né, vai testar. Mas tá, e você cancelar você. Uma besteira aqui. Enfim, vai gerar um caminho aqui próximo ao do Dijkstra, né? Também é uma das possibilidades. Você não tem um único caminho ótimo aí, você pode ter várias variações aí, certo? Mas esse aqui seria uma variação do A estrela, em que gera o mínimo de testes possível para o seu sistema, né? E é isso, né? Por alguma razão não estou conseguindo fazer aqui, mas de todo modo eu vou colocar isso aqui disponível assim que eu resolver esse problema. E você tem, botar esse site aqui também, que ele identifica, né? Você pode testar vários outros aí. Então você tem outros aí também, Jump Point Search é outro. E aí ele vai testando várias possibilidades aí. E a estrela, não,
que ele vai testando ao redor aí, buscando, aqui ele está testando caminhos efetivamente. Ele vai cada vez aumentando mais a volta dessa busca dele aí, né? Para uma hora conseguir chegar lá na saída. Vê que ele tá mais lento do que os outros, bem mais lento. Uma hora ele consegue. Tá? De todo modo, vou colocar esses dois aqui com vocês. Ok? É isso. Até mais.